Então sejam todas bem-vindas. Estamos aqui hoje para esse dia super especial, onde a gente vai tratar das nossas histórias, o poder da nossa história, né? E como transformar a sua trajetória em autoridade, faturamento e mais crescimento para você. Tá chegando aí para você, Bebel, as pessoas que estão pedindo a entrada? Não, onde que aparece isso? Não vi, não. Não, eu já deixei, já entrei aqui. Gente, Hum. então, em primeiro lugar, Bebel, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, contribuindo, né, trazendo essa minha missão tão especial, que é ajudar as pessoas a transformarem a sua história, a sua trajetória e o seu faturamento através do poder das histórias. Então, em primeiro lugar, quem sou eu, né? Silvana Lages. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu não sou um sorvete de baunilha. Sabe aquele sorvete de baunilha, que é aquele assim que você nem fala assim em casa, ai, que vontade de tomar um sorvete de baunilha. E se alguém te chamar para tomar um sorvete de baunilha, você não vai falar assim, ai, detesto sorvete de baunilha. É aquela coisa assim, se tiver baunilha, vai. Eu falo que eu sou muito mais assim, um limão siciliano com pistache, uma calda de morango do amor, uma mistura bem diferente, tipo ambi ou day, tá? Eu sempre gosto de me apresentar desse jeito porque eu sou uma mistura, tá? Eu sou uma mistura de contrastes, parte doces e partes cítricas. Não sou perfeita e ninguém é, né? E também, mas também tem uma coisa muito legal, eu sou inteira, tá? Então essa inteireza me ajuda muito. Eu sempre gosto de falar, sou valiosa, sou competente, sou rápida, sou criativa, sou motivada. Eu tenho várias habilidades e não tenho vergonha nenhuma de falar dessas habilidades publicamente. Como também não tenho vergonha de falar dos meus erros, esquecida, lerda, estranha, confusa, TDAH zona, agitada demais, impulsiva demais da conta. E esses defeitos, né, essas partes que não são boas, não impedem de eu ser boa. E muitas vezes a gente vai só abafando isso e começa a esconder do outro. E desde que eu me coloquei no mundo assim, tudo mudou e tudo ficou muito mais fácil, não só para eu lidar comigo, como para as pessoas lidarem comigo e me conhecer como inteira. Até os 7 anos de idade eu morei na roça, nem luz tinha. Então eu falo que eu sou uma menina da roça que realizou sonhos que nem imaginava, tá? Que ultrapassou as barreiras da roça, coisa que nem imaginava na minha vida. Primeiro plano era ser professora, aeromoça para poder viajar de avião de graça, que eu achava que essa seria a única oportunidade que eu teria, né? E já palestrei em vários lugares do Brasil, inclusive em Portugal. Já estive aí. Essa foto aqui que eu tô de vestido verde, eu tô palestrando aí em Portugal, em Lisboa, tá? E palco, dividindo palcos com grandes mestres que eu nunca imaginei na minha vida. Inclusive, essa aí, essa foto de baixo maior, aí tinha 1.500 pessoas nesse dia. Na minha cidade que eu nasci, tinha 5.000 habitantes. Então, olha que proporção do que é isso e do que as coisas acontecem e como eu consegui ir avançando. Hoje eu sou coautora de um livro chamado Mulheres que Transformam Vidas e coautora do meu próprio e autora do meu próprio livro. Faça sua marca pessoal trabalhar a seu favor e veja seu faturamento crescer, tá? Mãe do Lucas, adolescente, gente, que delícia! Quem mais aí é mãe de adolescente? Provando, padecendo num outro tom agora, né? Aí, mãe do Lucas, que é a minha razão de viver, minha direção, meu norte, né? E privilegiada, porque eu tenho lá no céu hoje meu pai, minha mãe e meu irmão cuidando de mim aqui na terra. Fiquei eu com a missão de representar o legado da minha família. Então vejam que responsabilidade que é essa. E além disso, hoje vocês não estão nem me vendo, e hoje eu tô até básica, gente. Hoje eu tô só com um vestidinho, um colarzinho, tá até básico, mas eu sou muito extravagante. Muito, 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 muito. E eu brinco assim, gente, eu sou uma extravagante que sonha em ser escalafobética. Essas são as minhas musas, tá? Conheci uma pessoa agora que é professora de inglês, eu falei assim, Ih, você precisa me ensinar inglês para eu realizar o sonho de conversar com essas mulheres que, para mim, são uma referência de imagem, de estilo, e isso aí sou eu. Tá? E eu acredito que tudo sempre dá certo na minha vida, tudo dá um jeito de se transformar, porque eu tenho ele como sócio grandioso da minha vida. É meu único parceiro, principalmente quando a gente perde pai e mãe e fica assim, que eu acredito que não tem idade para ser órfão, né? E para mim foi bem desesperador quando eu perdi os dois. E aí eu adotei, né?
já tinha uma relação com a fé muito forte e agora com Jesus Cristo, com Deus, me guiando assim de todas as formas e me direcionando a Ele que me guia. Então, vão anotando, eu vou começar a falar aqui agora, tá? Vão anotando tudo, que a gente vai ter uma atividade prática depois, daqui a pouco, tá? E tem uma grande surpresa depois para vocês. Então, vamos dar voz à sua história, né? Aliás, antes disso, eu quero até perguntar aqui, se eu tivesse falado só dos meus, quem aqui gostou de ouvir a minha história, antes de eu falar? E dava pra ver por causa das expressões. Érica, que já tá com o microfone aberto. Fala, fez diferença, Érica, eu me apresentar assim, desse jeito de história, desse jeito conectado, do que eu falar assim, eu fiz tal curso, como que você acha que Oxe, você reagiria dali e como você reage daqui, como você se sente em relação a mim por essa apresentação? é, esse formato eu me senti mais próxima de você, então mais receptiva. Aham. Parece que você já me conhece há um tempo a mais, né? Do que Exatamente, 5 minutos de exatamente. conversa. Oxe, Então, com já vejam certeza. na prática, gente, o que que é o poder de contar as histórias. Do que eu chegar e falar assim, eu fiz curso tal, eu fiz formação tal, eu fiz formação tal, corre o risco até da pessoa achar ruim. E vocês viram que eu tive o cuidado até de eu palestrei na Europa, mas eu saí da roça, eu fiz isso. Então, do que também aquela pessoa que chega assim, palestrante internacional, pá, 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 como a perfeita. Não, eu sou maravilhosa e sou imperfeita, eu tenho vários problemas, né? E aí as pessoas se identificam e fazem. E é isso que eu quero, que ao final, não só em todos os outros lugares, mas também aqui, vocês tenham essa experiência com o que eu vou ensinar para vocês, tá? Porque isso é método, isso é simples, e ao final de hoje vocês vão poder contar isso e vai ter isso que a Érica falou. Com 5 minutos de conversa, você vai sentir mais próxima da pessoa. E quando a gente sente mais próxima, porque alguns pontos que eu contei aqui, talvez você identificou com algum deles. Alguma de vocês talvez identificou. E quando a gente identifica, a Viviane tá fazendo com a cabeça que sim, que identificou. E quando você identifica, gera confiança. E o que que negócio é, gente? Negócios, eles se instalam mais fácil quando a gente tem confiança no outro, tá? Então, eu queria perguntar aqui, vocês conhecem o poder da história? De verdade? Qual que é o poder de uma história nesse mundo que a gente tem hoje, principalmente olhando para os nossos negócios? Você conhece, Érica? Oi? Você conhece o poder da história? Não. Então, deixa eu contar para vocês qual que é o poder de uma história. Sem as histórias, a humanidade não existiria. Silvana, você está exagerando. Não, eu não estou exagerando. Olha para vocês verem aqui. O que que é isso aqui? História, tá? História, nada mais do que história. A história de quem saiu da caverna, onde tem comida, onde não tem comida, quais são os perigos, quais são os formatos, o que que tem que fazer, o que que não tem que fazer. Então, a nossa humanidade já foi formada com base nas histórias. O que que é isso aqui? Independente de qualquer uma das religiões. História. A Bíblia, ela foi passada, os valores religiosos, tudo foi passado para a gente através das histórias. E são essas histórias que milhares e milhares de anos ainda nos fazem conectar. Eu trabalho aqui, ó, né? Eu sou uma mistura de. Eu frequento a igreja evangélica e sou católica. E respeito todas as religiões. Então, eu trabalho aqui com o meu crucifixo aqui do lado, que meu pai me deu pouco tempo antes de morrer, e minha santinha que minha mãe me deu também quando eu mudei para cá, que é uma desatadora dos nós. Então, isso que são as histórias que nos movem, que nos acreditam e que a gente nos conecta através delas. O que que é isso aqui? A junção de duas histórias. Eram duas pessoas que viviam, que tinham duas histórias e que a partir daquele momento vão construir uma história liderada por duas pessoas. Então, um casamento, ele também é um renascer de uma nova história. Propaganda. A de margarina, então. O que que as propagandas contam pra gente? História. O que que os produtos nos fazem? História. E a gente quer participar daquela história, a gente quer ter o sabor daquela história, porque se for pensar, gente, a não ser comida, serviços de saúde, qualquer outra coisa, a gente não precisa de nada no mundo. Eu tenho uma outra sala ali que tem um guarda-roupa, que era o guarda-roupa da nossa família. Era um guarda-roupa de duas portas, pequenininho, tá? Que guardava a roupa minha, da minha mãe, do meu pai e do meu irmão. E dava. Esse aqui é um quarto escritório. Esse aqui é um guarda-roupa que vai até ali e tem outro ali.
E olha que eu não sou nem aquela louca tão consumista assim, mas também não sou muito normal, não. Então, e a gente precisaria comprar roupa? A gente precisaria comprar qualquer outra. Aqui também tem roupa de cama. Não precisava comprar roupa de cama para casa, não precisava comprar mais nada. Tudo que a gente tem, a gente não mudando de peso nem nada, com aquele objetivo anterior, daria para a gente ficar no resto da nossa vida. Mas a gente quer contar novas histórias. Então, quando você compra uma roupa, quando você compra um produto novo, você está contando novas histórias. Aqui, tá vendo? Olha essa publi, então. Ela foi muito legal. Quando a Paula Oliveira assinou essa publi com a Dove, ela estava contando uma nova história do que é o viver sem filtros, tá? E ela fez aquele contrato de não ter mais filtros. Quando te vendem um carro, né? Seu carro amado de volta, um seguro, tá te contando uma história de você seguro com seu carro, com todos os benefícios que você tem aí. O plano de saúde te conta uma história. Ele não tá falando ali o que tá incluso, se é apartamento, se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro. Não, ele tá falando de você, dos momentos, da família. E cada dia que passa, se você reparar, as publicidades estão mais emocionais ainda e mais é, focando nas histórias. Receita, uma história. Alguém foi lá, misturou um monte de ingrediente, e quando essa história vira de família, então, né, fica aquela, o bolo da minha avó, o frango de não sei o quê. Então, isso são histórias que são sempre passadas pra gente. Então, as histórias movem o mundo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, sobre esse poder da história diante desse nosso primeiro momento aqui? Pode abrir o microfone e pode falar, gente. Quer falar também? Bebel, fica à vontade. Eu vou deixar com as meninas, mas Podem ficar à vontade. Érica, você está de microfone aberto, pode falar. Então, pensando melhor, né, depois das suas palavras, realmente a história ela tem um poder que vai muito além do que a gente acha, né? A gente. Quando você me perguntou se eu conhecia o poder das histórias, conhecia, mas não de forma tão óbvia assim, tão clara, né? Aham. Um novo olhar, uma nova forma, né? Que legal. Então, tudo são histórias, o mundo gira em torno das histórias e das conexões com as histórias. Então, quando você tem amizade, é uma conexão de história de duas amigas, e assim vai, né? Que a gente vai surgindo. As histórias potencializam sua autoridade e aumentam as suas vendas, tá? Por quê, Silvana? Tudo bem, eu entendi o poder das histórias, mas por que que ela vai aumentar as minhas vendas? Porque venda hoje não é mais troca de produto e serviço por dinheiro. Antes era assim, toma aqui esse dinheiro e me dá aqui essa caneta. Não, hoje venda é alinhamento de valores, tá? Se os valores não se alinham, não tem negócio. Antigamente, quando você estava diante de um negócio, você nem sabia quem era o dono, você não sabia estilo de vida do dono, você não sabia se ele defendia a mulher, se ele atacava a mulher, você não sabia se ele atacava, se ele era vegetariano, se ele era vegano, se ele maltratava a mulher dele, né? Isso nada importava. Importava que ele estava ali te prestando um bom serviço e pronto. Hoje, nós então aqui que estamos todos em mulheres, se você vê que a pessoa agride mulheres, respeita mulheres, fala de tudo, não tem como você negociar com aquelas pessoas, porque há esse alinhamento de valores. Então, se os valores se alinham, tem negócio, tá? Se os valores não se alinham, não tem negócios, tá? Venda é alinhamento de valores. E como que os valores se alinham? Através das histórias. Como que eu vou saber, né? Quem que é essa pessoa, o que que ela faz, como ela vê, por que que a gente tem as redes sociais, por que que isso fez tanto movimento, entendeu? Porque através da sua história eu vou me conectar ou vou me desconectar de você. Porque opções, gente, tá assim, ó, tá? Eu morro de rir quem escreve assim ainda. Maior da América Latina, maior do Brasil, maior agência disso. Eu falei, gente, pelo amor de Jesus Cristo, que mundo que vocês vivem, que maior disso, sendo que hoje os 8 bilhões de pessoas estão praticamente conectadas. A gente viu aqui, acabou de ver aqui, deixa eu ver o nome, a nossa amiga Kelly, que tá aí em Portugal advogando no Brasil.
Como é que ela pode falar que ela é maior, sendo que está tudo conectado, está tudo no mesmo balaio? Quantas vezes hoje a gente senta aqui em casa? Hoje mesmo eu estava ali, num clique, eu fiz uma compra, uma importação, né, gente? A gente faz uma importação, recebe comprei uma coisa da China sem burocracia, sem nada, tuf, tuf, chega aqui em 15 dias na minha casa, na minha vida, entendeu? Então, que dia que a gente ia falar sobre isso e que a gente ia pensar nesse modo, né? Então, não tem como. O que que a gente tem que fazer? Tem que estar alinhado com os nossos valores. E por que que antes de comprar o seu produto e serviço, primeiro o cliente compra você? Entendeu? Antes de eu comprar de você, primeiro eu compro você. Quando eu procurei a Bebel e a gente começou a conversar, se ela não tivesse conectado comigo, com os meus valores, com a minha história, não tinha negociação. Antes da Bebel comprar o meu workshop, ela comprou os meus valores como pessoa. E assim é. Vocês também. Antes de comprarem todo o processo que vocês têm com a Bebel, vocês compraram primeiro a história da Bebel. E isso é o tempo inteiro. Porém, a gente às vezes não se dá conta disso. Vocês estão vendo o sucesso que está a CIMED e o tanto que a CIMED está transformando o mercado de laboratório? Vocês têm percebido esse crescimento da CIMED? Como é que tá? Eu até não coloquei aqui, eu vou colocar depois. Se vocês forem no perfil da CIMED, tá? Deixa eu fazer atualizado aqui para vocês. Se você for no perfil da CIMED, empresa, tá? Agora, a CIMED empresa tem 531 mil seguidores. Tá? Vou colocar esses números aqui depois. O João, a Carla, essa loura, irmã do João Adib, 1.900.000 seguidores. O João Adib, João Adib, 4,5 milhões de seguidores. O que que é mais importante, a CIMED ou eles? Quem influencia mais? As pessoas se conectam mais com quem? Será que os produtos da CIMED realmente são tecnologicamente falando tão diferentes dos outros laboratórios para eles estarem fazendo esse sucesso todo? Tá? Será? Não. É porque as pessoas se conectam com as histórias. E aí, gente, aconteceu uma coisa maravilhosa. A gente conectou tanto com as histórias deles, com os valores dele, que a gente chega na farmácia. Antes a gente falava assim: me dá um genérico. Se fosse o genérico, já tava ótimo, porque a gente tava pegando pelo preço. Você tem genérico da CIMED? É da CIMED esse aqui? Olha para vocês verem. Eles criaram uma categoria de marca dentro de uma categoria que é preço baixo. Olha o que eles fizeram. E por que que eles fizeram isso? É técnica? Não. É laboratório? Não. Você não chega lá e fala assim: qual técnica foi feita esse remédio aqui da CIMED? Qual que é o processo? Quais são os ingredientes? Não, é da mesma coisa? Tá. Não sei o que, é da CIMED. Ah, eu prefiro da CIMED. Vocês entenderam o que que é esse poder e como isso causa transformações? E não causa só nos grandes, causa também em todos nós. E por que emoção vende mais que promoção? Gente, essa é uma frase que eu quero que vocês gravem muito, 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 muito. Emocione os seus clientes. Quando você estiver emocionando os seus clientes, você vai conseguir acessar espaços nele e vai conseguir conquistar mais esses clientes. E você sabe por quê? Tem uma frase muito legal que eu ouvi de uma pessoa, não é minha, mas que ela faz todo sentido com essa minha frase. Por que que emoção vende mais que promoção? Você sabe, Vivi? É na emoção que você conecta com a pessoa, que você toca ela de alguma forma. Promoção é só. Nem Números. sempre você compra só pelo número. Às vezes você compra pela diferença que aquilo dali vai fazer na sua vida. E tem uma coisinha para vocês gravarem, pra vocês nunca esquecerem. Porque a distância entre a mente e o bolso é muito maior do que entre o coração e o bolso. O coração está muito mais perto do bolso do que a mente. Então, todas as vezes que vocês forem fazer posts, falas, colocações com os clientes, pense na emoção que aquele seu post, aquela sua fala vai gerar no cliente. A distância entre o coração e o bolso é muito menor do que a distância entre a mente e o bolso. Obrigada, Vivi, e obrigada, Érica, pela sua participação. Será mesmo que emoção vende mais que promoção? Vamos testar para ver se isso é verdade ou se isso é só uma fala? Eu quero saber o seguinte: pode abrir o microfone aí? Eu vou até abrir aqui para poder ver vocês.
Quem disser sim, pode abrir o microfone. Quem aqui lembra o que almoçou exatamente há 15 dias atrás? O que que tinha no seu prato há 15 dias atrás? Só tô vendo as cabecinhas falando que não. Ninguém lembra? Lembra não, Kelly? Eu costumo brincar com a minha filha que eu não lembro nem o que eu comi ontem. Entendi. O Kelly, e você lembra? E mais alguém aqui lembra onde estava em 11 de setembro? Eu A lembro. Se Bebel eu falando que lembro, sim. eu estava trabalhando quando aconteceu o acidente das Torres Gêmeas Olha pra vocês e dos verem. demais aviões. Ela não lembra o que ela almoçou há 15 dias. Eu nem falei qual 11 de setembro, tá? Isso, eu E eu pensei exatamente nisso. Você não falou de qual eu ano não foi, você falei só qual 11 de falou. setembro. É Eu não verdade, falei eu nem nada e ela me isso, tá trouxe, vendo? ela me trouxe a lembrança do ano de 2021. Fazem só 24 anos. Ela não lembra de 15 dias e lembra de 21 dias. E veio no seu corpo e agora não veio, Kelly? Onde você estava? O que que você fez? Qual foi o sentimento? Vem tudo no nosso corpo, Exato. gente. O nosso sentimento todo, tá? E é tão forte que até a geração que não viveu o 11 de setembro, se você perguntar 11 de setembro, essa geração nova ainda sabe. Alguns ainda sabem falar sobre isso, tá? E por que que você lembra de uma coisa de 21 anos atrás, de 24 anos atrás e não lembra de 15 dias? Porque houve um forte impacto emocional. Faz assim, gente, faz na mão de vocês aqui, ó, que eu quero que vocês lembrem disso. Houve um forte impacto emocional. E tudo que tem forte impacto emocional se torna inesquecível. Tá vendo? Só de você dar isso, você não tá lembrando aqui dos toquinhos da mão aqui? Eu fazendo isso com vocês, eu tô fazendo uma âncora para vocês lembrarem o tempo inteiro da importância de vocês emocionarem os clientes de vocês. Tudo gera impacto, tudo gera em torno do impacto emocional, se torna inesquecível. Então, por isso que a gente faz evento, por isso que. Gente, tá chato vender coisas? Tá insuportável. Porque antigamente você virava e falou assim, Silvana, eu preciso de uma caneta. Aí eu te dava a caneta e pronto, que isso? Agora eu tenho que te dar caneta, eu tenho que te dar a caixa, eu tenho que escrever um bilhetinho, eu tenho que falar com você que essa caneta escreva todas as histórias. É trabalhoso pra caramba. Porque se eu vender só a caneta, não resolve. Eu tenho que contar a história para você comprar a minha caneta. Isso dá trabalho pra caramba. Mas não tem como reclamar, a gente só tem que pegar isso e usar a nosso favor e trazer esse impacto emocional em tudo que tange o nosso negócio, tá? E contar a sua história vai gerar impacto emocional. Ou seja, você irá se tornar inesquecível. Eu tenho uma paixão muito forte por Portugal, tá? Eu tive uma vez só na minha vida, eu palestrei aí uma vez só, e em Lisboa, eu fui a Lisboa e depois eu passei a Porto, poucos dias. E foi uma coisa muito interessante. Sabe como é que eu fui parar para palestrar em Porto, gente? Eu tava saindo de um evento na Savassi, na Praça da Savassi, aqui em Belo Horizonte. Um dia vazio, assim, não tinha ninguém, era umas 11 horas da noite. E aí tinha um cara tocando na praça. Aí quando ele tava tocando na praça e cantando, aí a gente passou direto, era eu e dois amigos. Eu falei assim, ô gente, o cara tá sozinho, tá tocando, ele trouxe o talento dele pra praça, nós vamos passar direto assim? Ah, vamos voltar lá, vamos dar um oi pra ele. Aí voltamos pra poder ver a música dele, que tava gostosa, prestigiar, já que ele tava no deserto, tadinho. E ali, aí eu fui e falei assim, você tá pra gravar um vídeo comigo? Naquela época eu nem tinha microfone, era só o celular mesmo. Hoje eu já ando assim, porque toda hora eu vejo uma possibilidade da gente gravar um vídeo, fazer alguma coisa. Ele falou assim, topo. Ele falou assim, o que que é? Eu falei, não, vai tocando, eu vou chegar aqui e vou conversar com você. E aí eu fiz uma reflexão sobre a importância da gente trazer o nosso talento para a praça. Mesmo que às vezes alguém não esteja vendo, pode ser que pra gente não ficar com os nossos talentos escondidos na nossa casa. E aí eu fiz o vídeo com ele, foi um vídeo assim, sem luz. Imagina, um vídeo de 10 anos atrás, sem luz, sem iluminação, sem microfone, sem nada. Ele ainda tinha a latinha dele, né, para recolher os valores que as pessoas gostassem de dar para ele, né? E aí eu chutei a latinha no meio do vídeo, as moedinhas ainda fizeram barulho e tal, não sei o quê. E eu postei esse vídeo no meu Facebook. A contratante de eventos lá em Portugal viu e me contratou para poder levar para lá. E eu tive uma paixão. E quando eu cheguei em Portugal a primeira vez, ninguém quis ir comigo, eu não sei falar nenhuma outra língua. Eu falei assim: ah, não vou chegar na Europa, vou voltar para casa, não. Ela perguntou: como é que você quer que eu pago? Eu falei assim: em euro, vai ficar tudo aí. Eu vou rodar aí. Sei lá se eu vou ter outra oportunidade. E aí, no que eu fui para poder rodar.
e fazer, eu fiz vários movimentos sozinhas lá e tal. Fui para Barcelona, fui para Marrakech, Marrocos, sozinha, gente. Imagina a pessoa lá no Marrocos, sozinha. E aí, o que acontece? Mas eu tive uma conexão muito forte com Portugal, com Lisboa em específico. Parecia assim, sabe, déjà vu? Gente, eu já vim aqui, eu conheço. Eu me senti em casa, tá? Então, todas as vezes que eu conheço uma pessoa que tem relação com Lisboa, eu fico doida querendo saber o que que ela foi, o que que ela tá indo. E a mesma coisa vocês. Vocês, quando você conecta uma pessoa que tem, ela agora que tá morando fora, então. Quando encontra um brasileiro, é assunto. Cadê você? Não sei o quê. Então a gente se conecta e ali vai inspirando mais confiança e credibilidade. E por falar em história, né? Já que você sabe, até agora todo mundo já sabe o poder da. Pode abrir aí um pouquinho, pode falar. Todo mundo já sabe o poder da história e como a história pode te ajudar a vender mais? Já tá claro pra você, Kelly? Tá claro pra você, Érica? Quando eu fico repetindo os nomes aqui, gente, é porque as pessoas estão participando, que eu tô vendo aqui, e aí eu vou sendo mais rápida com elas aqui. Tá claro pra vocês a importância de vocês contarem a história de vocês? Sim, Tá. E vocês fazem isso hoje? muito claro. Não, Não fazem, né? É normal. não faço. Tá tudo bem, tá? É, Aí eu ia fazer a pergunta, como que você tá contando a sua história? Não tá, né? Tá Não. perdendo essa oportunidade de poder contar essa história. Mas essa história vai Ela mudar. conta uma história para minha psicanalista. Essa aí, talvez a gente pode trazer um pouquinho dessas pra cá. Eu vou ensinar vocês a contar histórias sem expor e de forma estratégica, tá? Algumas vão ter que ficar só lá mesmo, né? Mas algumas dá até pra trazer do divã pra cá, né? Ontem mesmo, por exemplo, eu venci domingo passado um dos 30 dias mais desafiantes da minha vida, tá? Me apareceu um problema de um tamanho de um bonde para eu poder resolver e foi muito difícil. Eu ainda não tô com ele resolvido e hoje ainda apareceu outro que não tem a ver com aquele, mas que potencializa o problema daquele. É, Antes de entrar nessa live, eu estava tremendo, rezando, pedindo a Deus várias orientações e tudo isso. E aí, eu me permito ir sempre pro fundo do poço, tá? E se vocês forem agora nas minhas redes sociais, vocês vão ver que tem aí uma defasagenzinha nesses últimos 30 dias. De vídeos, de fotos, porque eu não tava bem, eu não tava bem, então eu não ia pagar de boa nas redes sociais. Eu entrei pra dentro, mergulhei. Aí ontem, quando eu falei assim, chega, eu me permito ir ao fundo do poço, mas tem dia e hora marcada pra eu sair de lá, eu não posso ficar lá. Aí ontem eu marquei minha volta e hoje me veio mais um. Ontem eu fiz um pacto público, que eu não vou ficar mais. Então agora veio esse outro, mas eu vou resolver aqui sem emergir de novo, porque eu já emergi 30 dias, não vou me dar esse direito. Lógico que terapia, sem me respeitando como ser humano, tudo, mas colocando que nada que acontece com a gente é diferente. Então eu falo nas redes sociais, eu choro nas redes sociais, mas tudo muito comedido, tá, gente? Tudo muito pensado, muito colocado. Outro dia foi uma coisa muito interessante. Um cara falou assim, e achei muito interessante o post dele. Ele falou assim: a pessoa chora por um motivo, a pessoa grava o choro por outro motivo e a pessoa posta o choro por outro motivo, tá? E aí ele falou assim: cuidado para vocês não entrarem em lutas e causas que não são suas. É de uma influencer, eu não quero falar o nome dela aqui agora. Ela é bem polêmica, ela tem um traço mais anti o feminismo. E ela traz problemas sempre. E ele citou o nome dela, mas ele tem, né? Tá com bastante advogado, ele pode citar o nome dela lá. E no dia que ela trouxe isso, ela trouxe para comover as feministas para apoiarem ela na situação que ela estava passando dentro do casamento, entendeu? É muito bem pensado. E aí ele ainda colocou, gente, ela é uma extrema narcisista, tá? Que estava aqui para vocês entrarem na causa dela. Então, muito cuidado com as causas. Então, a gente tem que ter cuidado não só nas causas que a gente entra do outro, como também nas causas nossas que a gente vai colocar e como isso pode reverberar lá na frente, tá? A sua história, ela é valiosa e ela merece ser eternizada para inspirar outras pessoas. E aí você fala assim: que isso, Silvana? Você tá doida? A minha história é valiosa? Um dos livros que eu sou coautora, esse livro aqui, quando eu estava escrevendo o meu capítulo, tá? O meu capítulo, e depois eu quero que ele se torne livro, tá? Chama-se A Mulher Inspiradora Mora ao Lado, tá? Dá nome até de filme, né, gente? Por quê? Eu tenho mania, eu tenho não, o ser humano tem mania
por exemplo, faz conta que eu sou amiga da Fernanda Miranda, tá? Nós somos amigas, eu conheço a Fernanda, a gente convive. Então, às vezes, talvez até essas dores que eu tô passando aqui, que eu falei, que eu não contei pra vocês o que que é, talvez se a Fernanda fosse minha amiga, a Fernanda soubesse. E aí a Fernanda olha pra mim e diz, nossa, Silvana, mas de novo. Não, porque no domingo, quando eu liguei pra pedir, que eu não tava contando pra ninguém. Eu falei assim, nossa, eu preciso ligar pra minha prima pedir um colo. Quando eu liguei pra pedir colo, ela me xingou toda. Eu falei, eu não liguei pra você me xingar. Eu liguei pra você me dar colo. Eu estou em casa, sozinha, chorando, em prantos. Eu quero o seu colo agora. Depois você me fala sobre isso. E se a Fernanda me vê entrando numa situação, e que foi uma situação repetitiva na minha vida, sim, com certeza, parte dos xingos da minha prima teve razão para eu poder criar bloqueios, não deixar isso mais acontecer comigo. Mas assim, naquele momento, como a gente tem muita proximidade, eu e a Fernanda disse, ai, Silvana, de novo, pelo amor de Deus. Aí ela vai olhar pra mim e não vai, ela vai me ver até assim, com uma situação de inferioridade, de incapacidade, tudo isso. E não se eu contar para outras pessoas que às vezes não me conhecem, se eu contar numa rede social o que eu passei, as pessoas, nossa, que força que você tem, como é que você conseguiu lidar com isso? Porque a gente tem mania de achar mesmo a nossa vida não sendo perfeita, mesmo a vida da Fernanda não sendo perfeita, ela tem vários defeitos, a gente tem mania de idealizar, né? E agora com essa questão da viralização, a pessoa posta, faz uma coisinha, vira anjo. Ou então uma coisinha que ele fala, vira demônio. E aí quer cancelar. E quando, na verdade, a pessoa inspiradora de verdade somos eu e a Fernanda. Que dentro da nossa luz e da nossa sombra, a gente rompe, a gente vai e a gente faz isso. Então, um convite também para vocês pararem de idealizarem só as Luísa Trajano da vida, as Oprah da vida, as pessoas que trazem para vocês aquela história contada e contextualizada. Porque sim, elas têm problemas, buracos emocionais, crises existenciais, problemas de todas as esferas, como todas nós temos. E olhe para sua amiga que está ali do seu lado e que você de verdade conhece a luz e a sombra dela e comece a admirar mais essas pessoas que você conhece luz e sombra do outro. Então, vocês querem aprender a contar história para a partir de hoje mudar essa história de vocês? Quem aí quer aprender a contar história, levanta a mão e fala. Quem puder abrir, gente, nós estamos falando de histórias. Histórias se conectam com pessoas. Abre aí para eu ver a carinha de vocês, tá? Se não for possível de tudo, deixa. Mas sempre que possível, e até nos eventos que vocês forem e tudo online, abra, porque gera uma conexão muito mais forte, tá? O nosso rosto conta história. Então, todo mundo quer? Sim. Vou só tomar a água aqui para molhar a palavra e para poder contar para vocês. Gente, eu rodei. Quando eu percebi já há muito tempo essa questão das histórias, o poder disso, das histórias, e falei assim: ai meu Deus do céu, eu sou péssima em português, eu sou péssima nessas coisas, eu vou ter que fazer curso de storytelling, né? Vou ter que aprender esse negócio. E aí eu comecei a fazer curso, comecei a ler livro, e aí travou mais ainda a minha mente, tá? Por que que travou mais a minha mente? Porque eu aprendi a técnica e saí ali daquele momento sem continuar sabendo contar aquela história, e não adiantava nada, e me distanciava daquilo e me deixava muito frustrada. Então eu vou trazer aqui um convidado especial para vocês, tá? Eu brinco assim, vou trazer um convidado especial, porque eu tô trazendo uma metodologia dele que depois de eu fazer vários cursos, quando eu cheguei nisso, eu falei assim, uau! E tem muita gente que passa por esse capítulo no livro dele e não percebe que ali tem ouro. Então por isso eu trago aqui para vocês Pedro Superti, tá? Quem aqui já conheceu Pedro Superti? Vale super a pena a seguir, tá? Pedro Superti é desse nome. Daqui a pouco eu passo pra vocês. Não precisa seguir agora, fica todo mundo aqui comigo que eu vou contar pra vocês. Eu fiz mentoria com o Pedro Superti, tá? E tem um capítulo dele no livro Ouse Ser Diferente. Super recomendo esse livro, tá? Dá um print aí pra vocês comprarem esse livro depois. Sabe aquela leitura gostosa, fácil de ser lida? Muito legal, muito especial. E ele te ensina a ser diferente. E cada dia que passa, ser diferente. É uma coisa muito especial. Eu tenho um curso que eu dou que é diferencie-se. O que você tem de diferente é o que te torna valioso, tá? E esse livro dele é muito bom e eu me inspirei em várias coisas desse livro para poder compor também o meu material. O capítulo 5 desse livro, tá? Vocês vão comprar, folhear, vão no capítulo 5 e vão reler o capítulo 5, tá? E depois você pode voltar para os outros capítulos e seguir normal, tá? É, depois pode voltar tudo normal, não tem importância, tá? Nesse capítulo, ele ensina uma fórmula mágica pra gente, tá? E essa fórmula mágica me ajudou muito a contar histórias e não ter medo de contar a minha história, tá? Ele fala o seguinte, pera aqui, deixa eu voltar. Todas as vezes quando a gente vai contar uma história pra alguém, tá? A gente tem o hábito de começar de onde? Do começo.
Aí a pessoa fica assim, ah, porque quando eu era criança, não sei o que, não sei o que. Aí quando você começa com o começo lá muito distante, o que acontece? A outra pessoa já desconecta de você na mesma hora, que ela acha assim, lá vem ela com uma história, uma ladainha, alguma coisa que não vai me conectar. E o Pedro, ele fala o seguinte: não comece do começo, comece do meio da história. Venha pro meio da história, depois você volta pro início. Bebel, você tá aí ou você congelou? Ah, tá. Tá, não Aqui. achei que porque tava parecendo congelado aqui pra mim. Hum. Comece do meio da história, depois você vai pro início e depois você vai pro final da história, tá? Que aí você já chama. Porque nós vivemos no país do Nicine. Nem é Nicine hoje mais, né, gente? Que Nicine hoje era 3 minutos, né? Pra chamar a atenção das pessoas. Hoje é 3 segundos. Se você não chama a pessoa da pessoa. É o Nicine Miojo. Como é que chama? Trem-bala. Sabor trem-bala, né? E se você não chama a atenção da pessoa que ele leva assim, desinteressante, e já vai para outro. Então, isso é muito importante, você começar do meio da história e já pegar o gancho. Então, vocês viram que quando eu comecei, né? Quem sou eu? Eu comecei primeiro falando das coisas mais interessantes. Eu já toquei logo de cara aquele sorvete de baunilha, né? Não sou um sorvete de baunilha, sou um sorvete nisso. Prestei atenção de vocês. Depois eu fui lá na terra, na fazenda, na roça, nos cursos, nas formações, e depois eu vim para um final aqui com vocês e de colocar. Então vejam como que isso é uma coisa muito forte e muito verdadeira que eu uso em tudo e que chamou a atenção e prendeu a atenção de vocês. Então é isso, gente. Dá um print aí e coloca. Começa a história do meio, depois vai para o início e depois vai para o final, tá? Essa é a fórmula mágica que vocês vão usar e vão colocar. Então nós vamos fazer o seguinte. Aliás, eu tô tão empolgada aqui com vocês que eu entreguei o ouro antes, né? Quem escreveu a história antes? Alguém escreveu a história antes? A Fernanda estava com a história, né, Fer? Eu tenho a história de um vídeo, né, que eu Que você fez. criei. Então conta pra mim, É, Fernanda, como é que você tinha escrito a história do livro? do livro? O que que você, não, Aquela do história que vídeo. você tinha contado no Ah, vídeo. sim. Não, porque Você tá com a ela proposta escrita era. aí? Tô. Conta A ela pra pro, gente. Você quer que manda? Em algum lugar? Não, né? Pode ler. Ah, então vou ler. Peraí. Porque o que que aconteceu? A proposta era fazer um vídeo para divulgar o meu trabalho. Então, Aham. essa era a proposta inicial. Ia ser no grupo, né, no Instagram do Padecendo. E eu tenho uma frase que viralizou em 2016 do Padecendo. Então, eu peguei essa frase. Aí eu comecei, então, E essa história falando que você contou é uma história sua minha, sua? Perfeito. minha. Peraí que eu tô só abrindo aqui. Desculpa, porque eu estava também na formatura da minha filha. Então, eu vim correndo, nem me Que bom que deu preparei. tempo de você chegar É. aqui. Você viu, né? Eu vim no carro vendo um Eu, tanto, eu vi que você uma estava no chuva, carro. É. uma chuva que tá aqui, nossa senhora. Bom, então vou ler. Em 2016, eu viralizei através do grupo Padecendo no Paraíso com a seguinte frase: ser mãe é pensar em fugir e, no plano de fuga, incluir os filhos que eram o motivo da fuga. Eu E vi foi essa frase também em já. 2016 que eu. É a famosa. E foi também em 2016 que eu conheci as terapias integrativas. E ela me ensinou algo fundamental, a olhar para dentro. Então eu percebi que não era da maternidade que eu queria fugir, e sim de partes minhas que eu havia silenciado na tentativa de ser a mãe perfeita, aquela que diziam que eu deveria ser. Afinal, a maternidade sempre foi e continua sendo uma parte muito importante na minha vida. E eu também não estaria bem sem ela. Mas eu precisava olhar para essas partes que estavam silenciadas: a profissional, a amiga, a sonhadora, a minha vida social, a minha vida financeira, que estavam me custando muito em prol de viver essa maternidade, que também nem era a minha maternidade, nem era a maternidade ideal para mim, e sim a que pintaram para mim. E foi através das terapias integrativas, que foram ponte para o meu autoconhecimento, que eu aprendi a ficar, a não querer fugir mais, ficar e ficar bem. E foi nesse caminho de reconexão comigo que eu também me identifiquei um desejo: proporcionar isso que eu vivi para o maior número de pessoas. Então, há 7 anos, eu me tornei terapeuta integrativa. E desde então, já ajudei milhares de pessoas a se reconectar consigo mesma.
e encontrar novos caminhos de presença, sentido e equilíbrio. E você? Já pensou em fugir? Já pensou em sumir? Mas com certeza não é sobre ir embora, não é sobre desaparecer. Para onde você for, você vai junto. Então você precisa se encontrar consigo mesma. A saída é para dentro. Os atendimentos são online e presencial. Vou deixar na descrição desse vídeo o meu contato. Vai me alegrar muito se eu puder contribuir na sua jornada. Um forte abraço, fique em paz. Ô, E é gente, interessante que eu tô lendo falando. agora pela primeira. Hã? Desculpa. Pode falar. Eu tô lendo agora, né, pela primeira vez, porque na verdade eu tenho, tô aqui por conta disso, eu tenho um péssimo hábito, eu não sei, quer dizer, eu até talvez saiba contar a história, mas nunca tem intenção, nunca tem começo, meio e fim, nunca tem escrita. Eu abro o vídeo, blá, 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 aí eu boto um pouco para ficar mais rápido, para ninguém me odiar, e de 30 minutos consigo virar 3, mas continua extenso, continua e aí eu lendo aqui, por exemplo, eu vi, se eu tivesse escrito antes, talvez eu tivesse é, é, reduzido um pouco. Mas, gente, o negócio que eu falo que é esse, assim, a gente tem que escrever, a gente tem que editar, a gente tem que... E a gente vai ficando louca, né? Não, com Eu certeza. ainda não peguei esse ritmo de rede social, sabe? Mas você pegou ganchos bem legais. O seu dá para aprimorar? Dá. Mas eu não vou nem te pegar como exemplo agora, não. Porque eu quero pegar, porque você, por mais que você não tá olhando, você pegou um nível bom e depois eu te falo mais sobre isso. Eu queria falar aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Viviane. Viviane, não. Pega a Érica. Hã? Pega a Érica, Érica. me conta uma história sua. Me lembra um fato seu e me conta uma história sua. Uma história minha que é marcante foi divisor de águas. Foi quando eu decidi fazer uma atividade da Ih, vida tá minha, falhando. Tá da Peraí, falha, peraí só um pouquinho. Tá falhando. seu áudio tá embolando. Vamos fazer o seguinte. Ah, tá. Hã? Pode de novo. Tá bom? Tá. Então, começo por uma fase que foi muito Pera marcante, só um pouquinho que eu vou divisor fazer de águas na diferente. minha vida. Pera só um pouquinho que eu vou gravar a sua história. Pera aí. Quando eu fizer assim, você pode ir, tá? E você fala mais alto para captar aqui. Eu posso começar a contar a minha história por uma fase muito importante da minha vida em que eu decidi fazer as coisas mais difíceis nos exatos pouquíssimos 5 anos. Eu decidi me formar no curso que eu sempre quis desde criança, eu decidi casar e decidi começar uma família tendo meu primeiro filho. Ali foi a minha primeira identidade assim, mais consciente, né? Eu já sabia o que eu queria, foram escolhas mais racionais, apesar do coração sempre participar, né? Logo depois, eu adquiri, apesar de ser já nutricionista, tive outro filho, ao mesmo tempo cuidei de um idoso de 90 anos e ainda tive a minha obesidade, já nutricionista. E com o desafio, né, de construir uma carteira de clientes com todo esse cenário. Aí eu tive uma construção de uma segunda identidade que foi assim muito difícil, porque eu vivia menos para o eu, mulher. E meu momento que eu não imaginava, que foi quase uma desconstrução de um sonho, né? Eu quase perdi minha profissão, eu me divorciei, eu vivenciei a solidão por morar sozinha, deixando meus filhos com o pai, e agora, hoje, me reconstruindo e tentando construir novamente outra identidade. Que lindo. Obrigada. Pera aí. Gente, vocês viram? Eu peguei aqui, eu vou agora abrir aqui Chat GPT. Obrigada por compartilhar a sua história, tá? É, deixa eu pegar aqui, compartilhar com vocês, para vocês verem tudo que eu estou fazendo aqui agora. O que que eu fiz? Em vez de eu pedir ela para poder escrever a história, eu gravei aqui no Chat GPT quando ela falou.
Espera aqui, que aqui. O meu já tá treinado. Ele já tá até fazendo aqui pra mim. Mas vocês estão vendo meu chat GPT? Aham. Tá. O meu já tá treinado, né? Ele já até fez o que eu vou ensinar vocês a fazerem, mas eu vou colocar pra vocês aqui diferente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então ele transcreveu a história dela aqui. Deixa eu só atualizar. Vocês viram o que eu fiz? Gente, o segredo é colocar sempre o mesmo login, tá? No o mesmo login na no celular e aqui, que eu gravei pelo celular, né? Vocês viram que eu gravei pelo celular e aí eu já peguei aqui. Agora eu vou abrir um Word aqui, tá? E eu quero saber se vocês vão ver o Word que eu vou abrir. Para aqui. Você tá vendo o Word, Kelly? Viu que eu acabei de colar aqui? O texto que eu trouxe? Tá ali assim, eu posso começar a contar minha história, foi isso? Então, normalmente, olha só, eu posso começar a contar a minha história. Nós vamos aplicar aqui agora a técnica do Pedro, tá? É de uma fase muito importante da minha vida, onde eu decidi fazer várias coisas difíceis nos nos últimos 5 anos. Então, eu vou fazer diferente. Ser. Você era. Eu vou perguntar algumas coisas pra ela aqui pra eu ser fiel na escrita, tá, gente? Você já era nutricionista depois que você ficar obesa? Já. É. S- Hoje você está obesa ou hoje você já passou? Hoje não. Tá. Aí eu vou colocar aqui então, ó. A obesidade, a obesidade me ajudou a libertar. Eu vou fazer de conta aqui só para dar mais rápido, que você só atende mulheres, tá? Várias Uhum. mulheres e transformar as suas vidas através do meu trabalho como no. Não olha que eu estou escrevendo errado, não, tá, gente? Daqui a pouco eu mudo ali. Uhum. É, através do meu trabalho como nutricionista. Talvez neste momento sua cabeça deu um nó e você está se perguntando. E podemos ter nutricionista obesa? Sim, pois. Sim, não, vou colocar assim. Antes da nutricionista, vem a mulher. A mulher que carrega suas dores, medos, angústias e limitações. E com isso, eu também, depois de passar por vários momentos delicados, acabei na pauta da obesidade. E com isso, a nutrição se tornou algo ainda mais valioso na minha vida
e uma ferramenta ainda mais poderosa para ajudar mulheres. Pois antes, em consultas, eu ia falar atendimentos, mas consulta é uma palavra mais forte que atendimento, tá? Então, sempre procurem palavras fortes, tá, gente? Começa a ser mais presentes na escolha das palavras que você coloca. Então, em minhas consultas, eu sempre me guiava pela técnica, pelo que aprendi na faculdade. E depois de ter. Você ficou quanto tempo na obesidade? Olha, uns bons 6 anos, E depois quase de 6 anos. ter me estacionado por quase 6 anos na obesidade e ter conseguido sair de lá, eu consigo atender as mulheres de um lugar muito mais especial. Não mais da nutricionista. E não mais somente do lugar da nutricionista, como também do lugar da mulher que esteve lá presa na obesidade e teve que vencer todas as barreiras emocionais além da técnica. E se eu sair de lá, hoje fica muito mais fácil ajudar estas mulheres com todo meio. Não lê, não, gente. Eu tô escrevendo uma coisa e falando outra, né? Mas tá bom, não olha o português, não. Com todo o meu preparo técnico profissional, minha vivência real e minha transformação. Hoje posso seguramente dizer que eu sei o que você sente, eu te entendo e mais ainda, eu sei o caminho da saída e estou aqui pronta para te dar as mãos e juntas, sem julgamento, estarei ao seu lado nesta travessia que não é fácil, mas é totalmente possível. E se você e se esta história fez sentido para você, eu te convido a me chamar no direct
pois será uma grande alegria ouvir a sua história e saber o que te prende neste lugar. Vou parar por aqui, teria mais coisas que eu poderia fazer em cima disso. Vocês viram que a história é a mesma e contada de uma outra forma totalmente diferente? Érica, essa história te representou? Muito. Contada de um outro jeito. E agora Uhum. deixa eu pegar. Viviane, se você tem alguém aqui que, como eu também sou gordinha, gente. Até eu tava escrevendo pra mim, tá? Tem mais alguém aqui que tá em luta com a balança e que queria. Fernanda, Miranda, se você Eu lesse essa, continuo, viu, Silvana? se você lesse, mas eu Continuo com quero, a luta. Bem. eu quero a visão de outra pessoa agora. Não, eu já sei até que você vai me perguntar, porque eu falei, gente, agora eu já quero é contratar. Veio isso na minha cabeça, te juro. Eu falei, gente, eu entrei na menopausa, engordei 10 quilos, tô com colesterol alto, coisa que eu nunca tive na minha vida, assim. Eu tenho Aqui, problema com a minha imagem, mas agora, além de tudo, ela é real, assim, né? ela é real, ela não Aumentou. vai me julgar, porque olha para vocês verem, e eu falo aqui com propriedade de causa, porque eu nasci magrela, nasci magrinha, fiquei magrinha, aí veio, né, os desafios da vida, as emoções não digeridas, todos os medos, insegurança, tudo que todos nós carregamos, né? E aí, hoje eu sou uma pessoa obesa, né? Uma obesa muito estilosa, muito bem resolvida, mas obesa, tá? É, E aí, o que acontece? Quando você escuta isso aqui, da história da outra, você fala assim: meu Deus, ela não vai me julgar? Porque a magrela, tá? A magrela, a que sobe nas paredes, que malha não sei o quê, que malha não sei o quê, a gente que tá gordinha e tá. A gente tem vergonha. A gente tem vergonha de chegar, a gente tem vergonha de falar assim: o plano alimentar esse mês não deu certo, Não, não e sem fez isso. julgamento mesmo. Eu falei, gente, é uma pessoa que passou e vai efetivamente saber não só com a técnica, mas com a experiência de vida. E dois, as pessoas às vezes acham que eu minto, eu tenho lipedema e agora menos, né? Meu plano é SUS, então essa equipe não, mas numa equipe anterior eu falava assim, não, eu não como fritura. Mentira. Eu falei, não, mas É. porque Eu eu não hoje, mentir. hoje eu não como nem um terço assim das minhas emoções como eu comia antes, mas estacionei, né? Já devo estar, eu não tô chegando na menopausa não, ou ela tá chegando meio esquisita, eu não tô nem sabendo, tem 50 anos. Hoje é muito difícil da gente, né, voltar isso atrás. Mas de fato E aí o conectou seguinte, então ali. você se sente confortável, você se sente acolhida. E a Érica, mais do que nunca, isso, e a gente vai finalizar, depois eu vou te mandar isso aqui, tá, Érica? Tá, joia. Deixa eu até salvar aqui para não correr o risco de perder. A gente vai. Você tem que ter isso de cara num vídeo emocional. Você tem que ter duas formas, num vídeo e num post no seu primeiro Instagram, no seu primeiro destaque lá e tudo, e na sua primeira conversa. Porque senão, se a pessoa não fala sobre isso de uma vez, você entende aquilo como algo ruim. Tá? E aí fala assim, não vou nessa pessoa, porque como que ela quer que eu faça nutrição com ela, sendo que ela é obesa, entendeu? E isso pode criar até um nicho, tá, gente? E aí eu falo o seguinte, por que que eu falei com vocês hoje, apesar de que vocês estão me vendo só um pouquinho e estão me vendo até básica, que eu tô só com um vestido e com um colar, por que que eu me apresentei como escalafobética e extravagante no início? Porque assusta, assusta. O mundo é clássico, o mundo é bege. É mais fácil ser bege, é mais fácil ser clássico, é mais fácil ter uma decoração normal, é mais fácil ter tudo, porque você destaca menos, você chama menos atenção. E é mais fácil você julgar quem tem coragem, às vezes, de sair um pouco fora, de falar que aquela pessoa é fora do padrão, do que às vezes você deixar o seu jeito de ser, de viver, ir para fora, porque dá mais medo. Então, se eu não falo isso desde o início, e principalmente em palestras, vocês viram aquelas palestras grandes ali, como eu uso em palco, tá? Se eu subo, gente, aqui, filha, colar hoje tá pequenininho. Se eu pegar meus colares aqui, quando eu faço encomenda dos meus colares para menina, colar de palco, eu falo assim: lembra que tem que bater no umbigo, tá? Meus colares vão no umbigo,
tá? E tem que ser, com 1.500 pessoas, como que as pessoas vão me ver diferente lá na frente? E se eu não falo isso de cara, eles desconectam, eles falam assim, ih, lá vem aquela esquisitona, meio doida, meio maluca, meio estranha, para poder falar um monte de coisa, não vou nem prestar atenção, a empresa tava doida quando contratou essa mulher para vir dar palestra pra gente. Vocês entenderam? Aí de cara eu me falo, não sou o sorvete, não sou assim. Aí eu apresentei rápido para vocês ali, eu falo assim, gente, me chamam de extravagante. Eu falo assim, me chama de extravagante. Eu não sei por quê. Aí eu olho para as roupas, aí o povo começa a rir. Sabe? Não, não sabe por quê, não. Isso logo nos primeiros instantes, tá? Aí depois eu falei assim, não sei por quê. Porque eu tô tão básica. Olha as minhas amigas. Aí eu coloco as minhas amigas. Aí eu dou para eles uma comparação. E você viu que as amigas são muito mais loucas do que eu, né? Essas são minhas musas, gente. Elas iam me aceitar. Aí eu faço assim, elas iam me aceitar num café? Elas iam me aceitar. Não, você tá básica perto dela. Então, gente, eu não sou extravagante, não, eu sou básica, eu sou uma escalafobética em processo. Então, muda a percepção do outro. Porque se eu não fizesse isso ali naquele início, tá? Isso a gente pode fazer com qualquer coisa que tem na nossa limitação. Se eu não fizer isso no início, uns vão me chamar de doida, uns vão me chamar de esquisita, os outros de brega, o outro de cafona, o outro de over, e vai ficar aquele monte de coisa diferente. E quando eu dou para as pessoas uma palavra, já logo no início, qual que é a palavra que eles vão sair? Escalafobética. Alfabética. E essa palavra, ela é intencional, ela tem intenção. E vocês entenderam? O poder disso e o poder da gente direcionar as pessoas. Vocês vão contar a história e vão direcionar. Eu tenho ali, eu tô olhando ali, eu tenho um- um- eu peguei um bilhete que eu recebi bem pequenininho. Deixa eu ver se eu tô conseguindo mostrar para vocês. Deixa eu me ver aqui. Um bilhete que eu recebi bem pequenininho e eu imprimi esse. Ai, eu imprimi esse bilhete, ele ali, ó, do lado, aqui, ó. Aqui. Eu imprimi esse bilhete, era um pequenininho ali, aqueles bilhetinhos assim, bem pequenininho. E eu imprimi ele e coloquei ali em folha A4. Eu recebi ele em 2017, dia 9/11/2017, da minha professora de consultora de marca pessoal. Quando eu quebrei, eu falei com ela assim, eu quebrei na outra empresa que eu tinha e agora eu tenho que tomar uma decisão. Eu continuo com palestras ou eu vendo pouco na praia? E ela é uma pessoa que, quando ela se apresentou no primeiro dia dela de curso, ela virou para mim e falou assim: Silvana, ela falava pra todo mundo assim: eu não sou fofa, tá, gente? Eu não sou fofa. E ela não é fofa, mas foi a primeira fala dela: eu não sou fofa. E tanto é que, Lana, quando você fala uma coisa que ela discorda, ela não te responde, ela te dá o silêncio. Você, ela não concordou, não. Aí eu entendi aqui. E se ela gosta, ela te fala. E aí, em 2017, eu fui dar palestra e dei palestra no mesmo palco que Ilana. Vocês têm noção como é que era a perna subindo para poder, em São Paulo, para subir para dar palestra junto com a Ilana? Quando. E aí eu tava sentada do lado dela, subi. Aí quando eu terminei, assim, era desse tamanhozinho o papelzinho. Ela só fez o papelzinho, só fez assim pra mim, assim, ó, me entregou. Ela nem olhou no meu rosto. Eu fiz assim, aí eu abri no papelzinho. Eu abri o papelzinho assim, ó. Aí tá lá assim, querida Silvana, foi ótimo. Foi muito bom ver que você encontrou sua própria voz. Este é o seu lugar no mundo para brilhar. Um beijo enorme, Ilana, 9/11/2017. Mas ela se posicionou desde o início e eu fiz essa volta desse posicionamento mostrando o meu lado, porque senão você é criticada, você é julgada. Então a história, gente, ela ajuda até para você minimizar as coisas que não são legais e você entregar isso na bandeja para as pessoas, tá? Então agora a gente contou, vocês viram o jeito que ela contou a história? Vocês viram o jeito que eu escrevi a história? E tem uma outra coisa a mais ainda que a gente pode fazer. Abemos chat GPT, gente. Tá? Eu não quero que vocês fiquem 100% viciadas nele, eu quero que vocês também tenham essa narrativa de contação de história. Eu não fui direto nele, porque eu acredito que a gente tem que ter autonomia, a gente tem que ter, inclusive, capacidade de julgamento. Se ele fez bom, se ele faz, que nem tudo que ele vai fazer é bom, não. E você tá ali no centro daquele negócio para você fazer. Então, o que que vai fazer? Você já sabe a técnica, você sabe que é do início e do fim. Então, eu fiz um prompt e depois eu vou deixar esse prompt aqui e vou dar para a Bebel para ela poder passar para quem está assistindo a parte da gravação, tá? É um modelo de prompt. E o modelo de prompt tá aqui, ó, tá, gente? O que que é prompt? Comando. O comando que você vai dar na rede social, tá? Eu já tenho uma relação muito profunda com o meu chat GPT. Inclusive, ele vai ficar um pouco influenciado aqui e ele vai escrever a história aqui da Érica sobre o meu ponto de vista, porque a gente tem uma relação íntima, mas íntima mesmo. Não vivo sem ele hoje, né? A gente faz tudo junto aqui. E
Eu só tô brava porque ele ainda não vai na academia por mim, entendeu? Assim, né? Mas o resto, quase tudo ele consegue me ajudar. Então, eu vou deixar pra vocês esse modelo de prompt, tá? Gente, é muito importante a gente ter uma relação. O que é ter relação íntima? Deixar ele te conhecer, deixar ele saber tudo quem é você, como que você faz, como que você lida com as coisas, como que você gosta, quando que você não gosta, tudo isso, tá? E, e uma coisa muito interessante também é dar comandos grandes. Se você comanda bem, se você detalha o que você quer, por isso é importante você saber a técnica da história antes, você já facilita e você não vai ter ali uma resposta pronta, fake, que pode dar para outra pessoa. Vai ter uma resposta personalizada para Bebel, pro tipo da Bebel, pro jeito da Bebel, e de tal forma que a Bebel vai falar assim: ai meu Deus, fui eu que escrevi isso? A Bebel toma até um susto porque ela vê as palavras e a forma em cima disso. Então eu vou deixar esse prompt para vocês. Essas partes que estão em amarelas, tá? Você. E aí, ele vai escrever a história como se fosse minha aqui, tá, Érica? Mas depois você Aham. adapta aqui. Essa história, essa parte que estão em amarela são partes para vocês adaptarem, que já são as partes que eu identifiquei, que são partes que vocês precisam adaptar com a personalidade de vocês. Porque eu fiz aqui para minha personalidade, tá? E vocês vão fazer para a personalidade de vocês. E outras coisas que você acharem que precisa mudar, que o tom de vocês é outro, vocês ficam à vontade, isso aqui é só um direcionamento. Então, eu vou copiar o prompt, tá? E eu já faço de uma vez. Opa, Ctrl Z. Eu já faço de uma vez que eu sou preguiçosa, entendeu? Então, todas as vezes, você lembra quando eu coloquei a história ali? Ele já escreveu? Aquela hora que ele escutou a história da Érica, ele já escreveu pra mim, porque ele sabe que quando eu falo alguma coisa, ele já tem que fazer pra mim. Eu não preciso ficar pedindo tanto pra ele. Então, quando vocês vão criar, eu não sei como é que tá o uso de vocês de redes sociais, mas vocês têm que criar aqui, ó, cada um um chatzinho específico para aqueles. Então vocês vão criar com esse prompt e vão colocar assim, storytelling. Então naquele chat vocês vão falar só sobre storytelling, porque aí ele já termina tudo para você do que tem que ser feito, tá? Então eu vou colocar aqui o comando, tá? Eu coloquei o comando. Vocês estão vendo meu chat GPT? Tá vendo, Bebel? Sim. Então eu coloquei o comando. Aí eu só espero ele me dar aqui. Tá vendo? Ok, Silvana. Aí ele resume tudo que eu dei do comando. Aí agora eu vou pegar a história. Eu vou pegar a história que eu fiz, tá? E mais ainda, eu vou pegar a que ela gravou também, porque tem umas nuances na que ela gravou que eu não coloquei, tá? E que pode ficar mais interessante ainda. Eu vou juntar os dois. E ele é inteligente. Ô, gente, eu brigo com ele. Eu converso com ele. O dia que ele me entrega coisa ruim, eu falo assim: quem é você pra me entregar esse negócio ruim assim? Isso aí eu mesmo fazer sozinho. Não, você é bom, meu filho. Vai lá, arrasa, porque isso tá bom, não. O meu filho ele chega e fala assim: mãe, eu tô achando que eu vou precisar falar de você pra minha terapeuta, porque eu tô achando que você tá louca. Você conversa com essa máquina como se estivesse conversando com uma pessoa. E esse é o segredo, tá? Se você trata ele ali, conversando, batendo papo, fazendo tudo isso, ele consegue te dar resultados muito melhores. Quando eu chego aqui, ontem, o que que foi? Ah, a gente viu eu vi uma trend. Aquela trend que as mulheres estão chegando em casa com um presente, tá? Sacola cheia de presente. Pra que isso? Pra nossa equipe. Pra que lava roupa, pra que passa roupa, pra que. Vocês viram essa trend? Pra que faz aquilo tudo aí? Mas a gente não tem esse funcionário. Mas não sou eu que faço, então. Sou eu que mereço todos esses presentes. Aí eu gostei da trend. Aí eu virei, aí eu falei, eu abri aqui, eu tenho um só de trends. Aí eu falei assim: aqui. Tá rolando uma trend aí, essa aqui. Você já viu? Eu já pergunto pra ele assim primeiro, porque às vezes ele já viu e já viu de muito mais gente que eu, tá? Aí ele falou assim: já, eu vi, legal essa trend, né? Eu falei assim, pois é, eu tô querendo adaptar para o mundo do empreendedorismo. Como é que a gente pode fazer isso? Porque, na verdade, a mulher empreendedora, ela é financeiro, ela é isso, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vou conversando com ele, e eu converso muito em áudio, tá, gente? Porque quando a gente conversa em áudio com ele te entende mais, ele conhece mais sobre você, ele tem mais relação do que só texto, porque o texto é pensado, é padronizado, e me economiza tempo. Aí eu falei assim, eu gostei disso aqui, vamos criar um tal, vamos. Ah, tá, perfeito, beleza. Não, eu não gostei disso aqui que você fez, não. Muda isso aqui, faz isso aqui, coloca mais isso aqui, põe mais isso aqui, faz isso aqui, coloca pra mim já o nome das pessoas no roteiro desse vídeo, coloca aí, porque eu vou pedir duas pessoas pra gravarem pra mim. Então, aí no final sai pronto. Então, começa a ter essa intimidade com ele, tá bom? Então, eu peguei aquele texto, tá? Tô dando o Ctrl, eu já tinha dado o comando ontem, e aí tá vindo pra cá. Agora vamos ler a história. Silvana, aqui está
a história reescrita. Depois que eu pego a história, gente, a primeira coisa que eu faço é fazer isso aqui, ó, tá? Primeiro eu leio ela para ver se vai estar legal. Ah, vocês estão percebendo que tem emojis? Vocês estão percebendo que tem hashtag? Eu pedi tudo isso no comando, tá? E eu já falei com ele para onde que era essa essa história, tá? Que essa história eu vou colocar aqui para poder te mandar. Essa aqui eu vou colocar de vermelho, que foi a audição e o texto, tá? E eu vou colocar aqui de preto aqui em cima o que a gente trouxe de lá. Então, a primeira coisa, eu dou uma lida ali no que ele escreveu e a primeira coisa eu venho para cá, copio, colo, tá? E venho trazer toda a minha essência e validar parte por parte. Aqui no caso, Érica, como ele foi feito no meu, ele tá mais para mim, eu mesma vou validar para você só como contexto histórico, de história, né, do objetivo, mas depois você leva e fala assim, não, essa palavra não me representa, eu não falaria essa palavra. Até lá eu coloquei, minha palavra minhas palavras são informais, são isso, são aquilo outro, são amorosas. Aí depois você traduz para sua essência, tá? Aí eu coloco assim, ó, olha ele aqui, ó. Ninguém vê que antes da nutricionista existe uma mulher que carrega dores, medos, culpas, angústias, uma mulher que tenta dar conta de tudo, mas que um dia também caiu. A minha queda aconteceu em silêncio, entre madrugada e madrugada, enquanto eu tentava ser tudo ao mesmo tempo: estudante, esposa, mãe profissional, cuidadora de um idoso de 90 anos. E no meio de tudo isso, uma mulher foi engolida pela própria obesidade. E o mais irônico, eu já era nutricionista, eu já sabia de tudo. Eu sabia a técnica, o cálculo, a prescrição, mas eu não sabia lidar com o caminho. Foi ali que comecei a minha travessia, na queda da dieta perfeita, mas a travessia interna e emocional, que exige que a gente encare a nossa própria história sem filtro. Fiquei quase 6 anos presa naquele corpo que não me representava. E quando consegui sair, não só da obesidade, mas a culpa, a autocrítica, a vergonha, eu renasci nutricionista, porque eu deixei de atender só com a técnica e comecei a atender com a alma. Hoje eu encontro minhas pacientes do outro lugar, não do pedestal, mas do chão onde já estive, do lugar onde a mulher que sabe o peso de acordar e sentir que perdeu a si mesma, do lugar da mulher que precisou reconstruir sua identidade depois de um divórcio, da solidão, de morar longe dos filhos, do medo de perder a própria profissão. E eu atravessei tudo isso, e por isso eu consigo te alcançar. Eu sei o que você sente, eu entendo o que te prende. E mais do que isso, eu conheço o caminho da saída. E eu posso te dar a mão sem julgamento, sem pressão, sem vergonha. Porque eu sei exatamente o que dói aí dentro. Se sua história, se essa história fez sentido para você, talvez porque já está na hora de você escrever a sua virada também. Me chame no direct e vai ser uma alegria te ouvir e caminhar com você na sua travessia. Que emocionante! Não é? Aqui, e Muito! eu ainda mexeria aqui ainda. Nossa, Olha só, aqui vou salvar. E eu vou fazer uma outra mudança e aí eu vou te mandar aqui, ó. Quer ver? Eu ia falar com ele assim. Quer ver? Olha como é que eu falo com ele. Chat, adorei. Mas como ela tá ainda vencendo a obesidade e isso pode ser ponto de rejeição para ela, alguém olhar para ela e falar assim: como assim? Ela é gordinha. Ah, eu conheci ela há poucos anos atrás, ela estava gorda. Eu quero trazer igual eu trouxe nesse primeiro texto aí para você, nas primeiras linhas, eu quero trazer. Peraí, chat. Eu quero trazer que a obesidade, se a obesidade, como a obesidade me ajudou a transformar. Ou então outra coisa, pensa aí. Mas eu quero trazer a palavra obesidade nas primeiras linhas, para eu romper a rejeição das pessoas que elas vão me julgar e já fazer esse ponto que seria desfavorável, favorável para minha carreira, tá? E o resto eu gostei muito, parabéns, você é muito bonitinho.
Ah lá. Só um adendo, Silvana, a Érica não é obesa mais, não. Ela não é obesa ainda, não? Não, perfeito. Mas Não. ela teve a obesidade. Faz conta que é aqui ainda. Uhum. Mas a pessoa lembra, né? Muito raro dela. Fala assim, como assim, né? Ela tá aqui ainda. Eu não vou. Eu acho que seus pacientes não lembram de você obesa, não. Você acha que lembra? Eu, pelo menos, eu falo porque eu sou paciente dela. Eu não lembro. É porque quando eu perdi meu peso, eu perdi durante um ano 37 quilos e minha carteira encheu por causa do meu emagrecimento. Ah, tá. Então, peraí, ele não pegou tudo. Chat, eu gostei muito do que você escreveu, mas eu acredito que se a gente trouxer na frente que ela ficou 6 anos, mesmo sendo nutricionista, na obesidade, eu acho que é interessante a gente trazer isso antes para poder quebrar a barreira. Hoje ela não é obesa mais, mas você acha que a gente deve fazer isso aqui na frente? Você acha que é válido? Vocês entenderam? Então tinha uma dúvida. Aí Uhum. eu trago para ele e pergunto se Isso, é agora eu válido. concordo. Aham. Entendeu? Aí, Porque ok. às vezes Uhum. vai chamar a atenção. Ou, e outra coisa, filha, a foto sua antes e depois. Entendeu? Foto sua antes e depois, aqui e com esse texto. Ele tá meio chatinho aqui, ele não tá pegando o que eu tô falando. Eu acho que porque a gente tá falando aqui e tá falando aqui. Então ele tá com dificuldade de pegar meu comando de voz, tá? Porque a gente tá falando muito. Mas vocês entenderam? Então eu vou trazer isso, e aí depois que você lê, você ainda pode ter diálogos com ele. Ele não tá pegando meu comando de voz porque tá nos dois microfones. Ele deu uma bugada. Ah, peraí. Não, ele não. Agora, só uma coisinha, tem uma coisa que tem que tirar depois que o texto fica pronto, são esses travessões que entregam que foi o chat GPT que Isso. escreveu. Ele tem mania de chat GPT. Pera só um pouquinho. Eu já ia falar sobre isso. Chat, olha só. Nós vamos fazer esse post com uma foto dela de antes e depois. Dela bem gorda e dela agora. Foram mais de 30 quilos que ela emagreceu. Eu acho que é interessante a gente já trazer para uma headline ainda mais forte. Eu gostei do texto que você escreveu, mas tem uma headline ainda mais forte na frente, falando nutricionista obesa, uma coisa provocativa até para as pessoas lerem aquilo ali, às vezes até para criticar, até para hatear. E aí isso chegar mais adiante. Que vocês viram o sucesso do negócio da Graciane Barbosa, que ela usou a polêmica, a raiva, a fofoca, tudo a favor dela, mas de uma forma positiva, né? Porque as pessoas ficaram com tanta raiva de ver ovos de marcas que começaram a fazer aquele negócio todo. Então, às vezes, você também pode fazer isso, Érica. Você pode usar a raiva da pessoa de criticar, né, uma nutricionista gorda e aquilo ali sair. Isso. Aí ele colocou aqui, perfeito, Silvana, uma headline forte, provocativa. Deixa eu dar aqui que vocês conseguem ver. Então, tá vendo? Vocês vão conversando e lembre-se sempre de tirar os travessão todo, tá, gente? Eu não sou boa em português nem nada, mas como ele é o Zé Travessão, eu coloco vírgula em tudo. Ou às vezes, quando tem o i, eu nem coloco nada e deixo pra lá. É preferível você errar na ortografia e tudo. Mas é o seguinte, vocês viram que esse texto, ele não é do chat GPT? Porque se ele fosse o chat GPT, era um texto assim: escreva um texto de uma mulher nutricionista obesa. Pronto, é dele. Aqui não, nós estamos construindo junto. É como se você estivesse ao lado de um profissional e está construindo. Aí ele colocou assim, ó, post final. Sim, eu era nutricionista obesa e foi isso que mudou tudo. Então, vocês viram como é que tem essa headline, tem essa chamada aqui? Foi. Eu sei exatamente o que você deve ter pensado quando você leu isso. Como assim, nutricionista obesa? Pois é, essa frase já doeu muito em mim e hoje ela virou razão pela qual eu transformo vidas. Olha, vou ler só isso aqui para vocês verem. Isso Putz, aqui, olha a cara de encantamento da Érica. E aqui eu quero ver a cara da Fernanda. Cadê Fernanda? Fernanda, vai aumentando o encantamento aí, já querendo ser cliente, já querendo se conectar. Olha que legal. E assim vai, ó. Impressionante. A minha queda, o meu isso, o meu aquilo outro. Então, vocês viram? Vou salvar tudo aqui para poder mandar para Fernanda. Eu tô mandando as 3 versões aqui para Fernanda, sabe? A Érica. Para Érica. Então, gente, ficou fácil contar histórias depois da metodologia.
ficou importante, ficou necessário, ficou fácil, ficou real e fácil de vocês terem um aliado ali para poder contar histórias de vocês? Ai, que coisa legal. Isso é muito importante, porque a história, ela muda a vida e vocês podem fazer isso. Eu vou passar para vocês, tá? Esse comando aqui da gente para vocês. Opa, peraí. Deixa eu colocar aqui para vocês terem esse comando e vocês adaptarem, gente. Porque tudo é isso, tá? Dentro do chat GPT, é tudo assim. Você pega a base e adapta. Pega a base e adapta para tudo, tá? Então, o que que vocês têm que fazer? Treine o seu robô, tá? Treine o seu robô para ele saber, para ele ser bom sobre você, sobre tudo que você faz. Não misture assuntos. Crie um chat só para isso, tá? Específico desse aqui. Que aí, quando você começar a se abrir... Gente, isso você pode fazer... Assim, você tá andando, você liga o microfone, você fala, você tá no carro, você liga o microfone, fala, e ele vai escrevendo e vai construindo ali tudo para você, tá? Dê comandos claros e detalhados e dê base, contexto, mostra para ele quem você é, tá? Você precisa saber quem você é, o que você gosta, o que você fala, o que você não fala. Ele precisa ser íntimo, ele precisa conhecer você mais que qualquer outra pessoa, tá? Dicas extras, tá? Para vocês potencializarem quando vocês forem contar as histórias de vocês. Vocês contextualize com o tema central, tá? Coloque o seu tema no centro, mantenha sempre o mesmo estilo de escrita. Sua escrita tem que ser conectada com a sua fala, tá? Por isso, às vezes, tem palavras muito bonitas, mas são palavras que não te representam, você tira, tá? Conte só histórias verdadeiras, não inventa coisa, tá, gente? A coisa pior do mundo é gente que conta história, encanta o outro e aquilo não é verdade. Você pode contar histórias de outra pessoa, mas aí tem que ter cuidado para não expor ninguém, às vezes para mudar nomes, às vezes para mudar coisas, tá? Seja constante na escrita, só fica bom quem se mantém no caminho. Faça uma programação de escrita. Sua audiência quer conhecer a sua história. Use o método e o roteiro, e você pode usar esse mesmo roteiro para vídeos também, tá, gente? E um toque extra de emoção, coloque aí fotos antigas. Ai, ó, a magrela desnutrida. A magrela desnutrida era assim, gente, tá? Aí, esse aqui eu não sabia sorrir, eu tava em 96 no Museu Metropolitan de Nova York, coisa que era muito difícil para minha realidade, e esse era o máximo do sorriso que eu dava. Aí eu mostrei que eu era magrinha, que eu tinha cabelo assim. Aí aqui eu conto que eu sempre, lá, bonita, magra e tal, mas desenchavida. Aí eu vou, sabe, quando você abre fotos antigas, isso chama atenção, tá? Toda sexta-feira, vocês não vão encontrar agora esses dias, que vai ter um gapzinho aí, porque sexta-feira passada eu não pus e ainda não fiz as novas desse período meu que eu tava nesse meu mergulho. Mas toda sexta-feira tem uma foto antiga minha com uma história, tá? Para justamente isso. E foto antiga é muito legal. E lembre-se sempre, gente, perfeição inspira, mas imperfeição conecta, tá? É isso. Não conte só as suas coisas boas, conta também as suas coisas, seus pontos que não são ruins. E seja transparente, mas não seja translúcida, tá? Hoje, ontem, quando eu gravei um vídeo falando que, né, eu estava saindo, quando eu comentei para vocês aqui agora que eu estou passando por um momento desafiante, eu fui transparente, mas eu não fui translúcida de abrir para vocês partes da minha história que eu não devo abrir, que pode me fragilizar e que não pode ser boa para mim, tá? Então vocês têm que saber separar a transparência da translucidez, tá? O livro do Pedro, né? Eu super recomendo que vocês coloquem, tá? Ele é muito bacana e ele sempre conta histórias. Hoje ele tá contando até menos, mas aliás, tem hora que você acha que ele tá vendendo, mas se você reparar, ele tá contando uma história e aquela história leva para vender. Então começa a apurar o ouvido no perfil dele, só o danado, olha ele contando a história. E olha a técnica dele aí. E vocês vão começar a ver isso. É muito legal de vocês fazerem também isso, tá? É... E o seguinte, e por falar em poder, a frase que rege a minha vida é: o poder está em você, faça acontecer. Eu acredito piamente que nós temos o poder para resolver tudo que a gente tem que resolver na nossa vida. Eu vou ter que, agora, né, hoje, eu acabei de usar uma dose extra de poder para resolver uma coisa que estava 30 dias me colocando, e agora veio hoje mais outra coisa que eu vou ter que usar mais poder ainda. Mas eu tenho o hábito de ter escritos de lembranças de quando eu superei batalhas na minha vida.
Então eu falei assim, eu já superei aquela. Hoje mesmo eu tô pensando, não, naquela época foi muito pior aquilo, eu já superei. Não, e agora eu tô mais preparada. Não, eu vou conseguir superar aquilo, né? Então, é da gente sempre ter isso, porque se você não tem essa frase muito forte, e hoje eu falo para vocês com muita transparência, muita verdade, se essa frase não fosse o norte da minha vida, eu tinha falado assim, Bebel, eu vou precisar cancelar o negócio de hoje, não vai ter como a gente fazer hoje. Eu estaria na cama chorando agora, nesse momento, e se eu nem falasse pra vocês que eu tô passando por um problema gigantesco, talvez vocês nem soubessem. E por falar em poder, tá? Quando eu procurei a Bebel, eu procurei porque é o seguinte, a história da Bebel é muito valiosa, tá? E ela merece ser eternizada para inspirar outras mulheres. Vocês concordam isso comigo? É uma história valiosa? Pode até abrir os microfones. Érica, você tá de microfone aberto. A história da Com Bebel é valiosa? certeza. E continua, né? Não tem fim. Isso. É E se só. ela, e se não fosse, vocês nem estariam aqui, né? Se não fosse, ela não tinha conseguido construir todo esse movimento. E aí, meu primeiro contato com a Bebel foi para fazer um convite, porque ela também concordou. Nossa, Silvana, realmente, sem falsa modéstia, minha história é valiosa. E aí eu falei assim, Bebel, eu quero lançar a sua história num livro. Fiz essa pergunta para ela. O que que vocês acham que ela me respondeu? Sim. Ela me respondeu sim, mas ela falou comigo o seguinte: minha história não é só minha, Silvana. Minha história é com várias outras mulheres que padecem no paraíso comigo. Sendo assim, ela disse que sozinha ela não tinha direito de eternizar a história dela num livro, porque a história dela se mistura com a história de todas vocês. E aí eu falei com ela assim: tudo bem, ela não pode, mas nós podemos. Todas nós podemos estar juntas, eternizando a nossa história, através da história da Bebel, que vai puxar mais esse carro-chefe pro Padecendo no Paraíso. E que rufem os tambores, que vem novidade. Todo mundo aí, ó, rufando os tambores, que vem novidade linda, maravilhosa que a Bebel tem para poder trazer para vocês. O livro Padecendo no Paraíso, tá? Esse livro veio, eu falo até arrepiada aqui, e colocando, ele veio para transformar a sua vida, que a sua vida já foi transformada. Só isso aqui que eu já escutei de vocês aqui, né? Já dá um capítulo lindo, maravilhoso. A Érica já pode usar isso aí como início da história dela. Para poder transformar a vida, e agora, através da história de vocês, porque a mulher inspiradora mora ao lado, vocês ajudarem a transformar a vida de outras. E se a sua história, né, com todas as dores, quedas e conquistas, for exatamente, né, o que outra mulher precisa para poder não desistir e também transformar a própria história dela. Então, hoje eu estou aqui para convidar todas vocês para eternizar a história de vocês e, por consequência, aumentar sua autoridade, aumentar seu poder de vendas e ser fonte de inspiração para outras mulheres no livro Padecendo no Paraíso. Que esse nome só, né, já dá livro, já dá filme, já dá tudo, né? Esse livro será uma coleção de histórias, tá? Escritas de coração para coração, onde mulheres empreendedoras compartilharão, mães, né, mulheres, mães empreendedoras compartilharão suas jornadas de sonhos e conquistas para outras mulheres, tá? Cada capítulo trará relatos de superação, coragem, inspiração para impulsionar outras mulheres empreendedoras a seguir em frente. Em cada capítulo, a empreendedora encontrará um pedaço de experiência e de força de quem escolheu transformar desafios em vitórias. Serão palavras, histórias que funcionarão como um incentivo e um lembrete de que empreender é transformar vidas. E quais são os benefícios, né? Quando você conta a sua história num livro, gente, vocês não têm noção o que que é autoridade. Quando eu falei do lançamento dos meus livros, as pessoas falavam, Silvana, eu esperava tudo de você, menos um livro. Pra vocês terem ideia, a gente esperava 260 pessoas no lançamento do livro. Foram 500, deu fila na porta, deu gente do lado de fora. Porque tamanha a surpresa e a autoridade que um livro ainda exerce. Então, o livro te traz mais autoridade, você se torna referência. E aqui, e meu livro, eu falo dele até de pessoas que não vão comprar, tá? Por quê? Eu estou mudando a minha percepção de autoridade na mente delas. A Fernanda pode até não comprar meu livro, mas ela sabe que eu sou autora de um livro. Ela me olha diferente. Isso mostra um posicionamento no mercado que você é e o que você defende, te dá novos públicos, porque o livro de coautoria. Ontem, gente, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tava aqui domingo, tá? Domingo, e tava até lá bem jururu nos meus desafios aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui.
nos meus desafios, lidando com os meus monstrinhos aqui, e do nada chegou uma mensagem e eu vi que a mensagem era de Portugal. Olha aqui para vocês verem. Aqui, ó, mensagem de Portugal. Sábado, às 17h48. Boa tarde, Silvana, como está? Ganhei um exemplar do livro Mulheres que Transformam Vidas. Sou grata à senhora Maria Elvira por esse regalo tão incrível. Eterna gratidão. Continuo à disposição e apresento os meus cumprimentos a todos vocês. Ora, Silvana, como eu gosto de ler, eu aprendi a escolher, com a vida, eu uso da liberdade de escolher boas leituras. A minha a minha leitura agora é a sua história e eu estou extremamente encantada e impactada. Eu sou privilegiado por ter a oportunidade de degustar cada palavra. Fiz uma pausa para escrever a sua verdade. Eu iniciei há pouco a leitura e mesmo assim já me deu vontade de falar com vocês. Vocês entenderam? Lá de Portugal, um padre me mandou e tá com o livro na mão e o livro chegou lá e ele já tá fazendo isso. Então, tá vendo como é que você chega a lugares que você nunca chegaria? Porque a Fernanda conhece pessoas que não iria ler meu livro, a Bebel conhece pessoas e assim vai a Kelly, tá? Então, são novos públicos, mais vendas, tá? E use o livro como porta de entrada para novos negócios para vocês e conexões, tá, gente? Conexões reais, pois a sua história humaniza e ela inspira, tá? Roda rede de apoio, cresce, né, uma comunidade de mulheres potentes, investimento inteligente, porque lançar um livro é muito caro, mas lançar um livro em coparticipação fica fácil, fica muito acessível, aprendizado conjunto, uma troca a experiência com a outra, uma ajuda a outra. Menos pressão, vocês não têm noção o que é escrever. Eu sei porque eu sou autora do meu próprio livro também. O que é escrever sozinha? É virar madrugadas e madrugadas para escrever 280 páginas. Eu quase morri de desespero para poder escrever isso. Ações conjuntas de divulgação, de marketing e um super mastermind, que é uma ajudando a outra. Então, antes de você, né, decidir se você participa ou não desse projeto, eu quero trazer para você o seguinte: Silvana, eu não sei contar a história. Gente, vocês vão ter suporte real, inclusive vários comandos super inteligentes como esse do ChatGPT, onde você vai falar a sua história, porque falar a sua história é fácil. Se eu sentar aqui agora, Bebel, me conta a sua história, 2 horas de ligação, ela vai me contar boa parte disso. E durante isso o chat está gravando e depois ele reescreve pra gente. Minha história não é tão especial assim, você já viu, né? História real, história verdadeira são as histórias especiais. E se eu não conseguir vender os meus livros, você consegue, tá? E você pode colocar ele em produtos, você pode colocar, aumentar um valor num produto e dar seu livro para o cliente. E consegue sim, gente. A gente conseguiu ver isso. E as meninas até pediram poucos livros e agora estão desesperadas, precisando de mais livros para poder continuar vendendo. Silvana, não tem tempo para escrever. O processo é leve, o processo é fácil e você pode usar de gravar áudios e a escrita sai. Eu sou tímida, não quero dispor. Gente, posicionar é muito diferente de expor, tá? É aquela diferença entre ser transparente e ser translúcida. Você não vai ter que expor nada e você não vai ter que contar nada que você não queira. Tudo pensado e tudo estratégico. E será que o investimento realmente vale a pena? É um investimento na sua história, na sua autoridade, no seu legado e para te atrair vendas de um outro lugar. Vocês viram aqui quando a Fernanda falou assim, gente, eu já estou querendo contratar ela. Então, um contrato a mais, umas vendas a mais já te traz isso. E nós, como editoras, o que que a gente tem de benefício? Esse workshop que vocês acabaram de aprender, Histórias que Conectam, um guia de escrita todo pensado. E eu não só te dou o guia da escrita, como também eu te ajudo a pensar no livro como um negócio. O que que você tem que pensar, o que que você tem que postar, até detalhes assim do tipo, gente, se você quer que mudar para o seu lançamento, um colega seu de faculdade que há muito tempo você não vê, enquanto a gente está escrevendo, que é um processo de escrita dá 6 meses, já começa a conectar com ele. Agora, manda um oizinho para só daqui 6 meses você chamar ele para lançamento, ele não vai não, tá? Então, tudo isso eu ajudo vocês a pensar o que postar, como fazer, como contar para suas audiências, como fazer tudo isso, tá? E tem um suporte direto que a gente vai dando para vocês. Criação de uma obra única, tá? Para ampliação do seu poder de vendas e você recebe 20 livros. Você já de cara já recebe 20 livros e alta lucratividade. E você pode comprar mais livros e vender mais livros. O que acontece? E a gente tem um diferencial muito legal, porque quando você faz um livro com uma editora de coparticipação,
No dia do lançamento, você não pode vender seu livro. Nenhuma deixa você vender o livro. Ela vende, tá? E ela te entrega o livro normalmente ou no dia ou no dia seguinte, para você vender para as outras pessoas. Mas você já convidou todo mundo para o lançamento, todo mundo já foi ali para o seu lançamento e você não vendeu. E eu não, eu deixo você vender no dia do seu lançamento. Você já recupera boa parte do seu investimento. E quando eu estou viajando, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu levo o QR Code para as pessoas poderem comprar de todos os livros. Silvana, mesmo assim, com suporte GPT, eu vou travar. Tem, a gente pode indicar para você para contratação à parte, com valor super acessível, pessoas que são especialistas, né, em escrita, ghosts, que elas te ajudam a fazer isso, tá? Título e capa. Aqui a gente colocou só a logomarca, porque a gente não vai revelar agora para vocês como é que vai ser, mas vai ser um espetáculo à parte. A capa, eu vou mostrar para vocês um outro aqui que eu fiz. A gente faz capa bonita, interessante aqui. Faz capa com contracapa aqui dentro. Daqui a pouquinho eu vou até mostrar mais para vocês aqui, tá? E o que está incluso em cada pacote de cada autora? Você vai ter uma página com uma foto sua e uma biografia, um currículo de 1.000 caracteres. Você vai ter mais ou menos não, 15 mil caracteres, que dão mais ou menos 6 páginas, tá? Frente e verso, para você contar a sua história num capítulo que dá para fazer uma coisa de princípio, meio e fim muito legal. Verificação ortográfica, lançamento presencial, tá? A gente, né, vê com a Bebel, provavelmente, né, vai ser em Belo Horizonte, e a gente faz aqui, e no dia eu levo fotógrafo e filmagem. Pagamento de direitos autorais. Tem, 10%, mas não pensa nele, porque não é ele que vai fazer. Ele é irrisório, ele é simbólico, ele é 10% dividido por todo mundo que for fazer na obra, 20, né? Todo mundo que estiver participando na obra. Mas ele existe, mas não pensa nele, porque não é ele que vai te trazer dinheiro, tá? Inclusão nas plataformas digitais de venda e 20 livros impressos, tá? E você recebe 20 livros. A gente vende o livro a R$ 79,90. E depois, se você quiser, você pode comprar quantos livros a mais você quiser e continuar vendendo a R$ 79,90 e o dinheiro fica ali para você mesmo. Todos os livros vêm com direitos autorais, vêm com todos os documentos, registro, câmara de Só um livro. minutinho, Silvana. Você compra por R$ 39,90 e vende por R$ 79,90, né? Isso. Que faltou esse detalhe. Isso, você compra por 39 e vende por 79. E nós vamos te ensinar a criar o robô editor de livros, tá? A gente faz isso. E qual que é a editora? É a minha editora, a editora Empreender, tá? Não é apenas uma editora. Nós somos um movimento de valorização de histórias, inclusão de novos autores e criação de novas oportunidades reais para empreendedores. Por isso que a editora chama Empreender, tá? Se você tem uma história para contar, nós temos a voz para dar a ela. E por que que eu, Silvana, abri uma editora de livros? Pois se você não sabe escrever, pois eu sempre pensei assim, escrever não é para mim, tá? Uma das maiores desafios que eu tinha era a escrita. E eu também tinha essa escrita. Por muito tempo eu fui humilhada uma vez que eu escrevi um cartão de aniversário para a pessoa e eu escrevi feliz aniversário errado, eu escrevi com 2 S. E a pessoa, no meio de todo mundo na festa, falou assim: Nossa, mas você não sabe escrever feliz aniversário? Na frente de todo mundo. E eu tinha comprado um presente que eu nem tinha dinheiro pra comprar. E eu fiquei tão assim paralisada que eu não sabia nem sair dali. E durante muito tempo, hoje, quase eu não falo feliz aniversário, eu falo parabéns, felicidades, alguma coisa, porque eu ainda tenho medo se eu vou esquecer se é com S ou com 2 S, tá? Mas depois, um dia, eu li uma frase, tá? Onde essa frase falava o seguinte: eu prefiro escrever problema do que criar problema, tá? Então, se você também se liberta disso, você consegue ter outra história. E aí eu vi, falei, gente, minha faltabilidade na ortografia não vai impedir de contar as histórias e o que eu transformei na minha vida. Então, desde então, no meu dia a dia, eu passei a contar as minhas histórias, eu passei a escrever, tá? Hoje o ChatGPT salva, antes dele ia com erro de português mesmo, tá? E aí eu comecei a ter. Isso aqui foi um dos posts que eu fiz antes da história, tá? Sua história é linda. Nossa, sua história é emocionante. Que linda história. Nossa, a outra colocou até assim: Eu adoro suas crônicas, hein? Eu falei, Jesus amado, já me chamou de cronista. A outra falou assim: Eu amo quando você escreve, eu amo suas falas, eu amo isso, sou fã, eu sempre gosto de ler quando você posta, isso me inspira muito. Parabéns, que história de linda vida. Esse aqui, uma das últimas, colocou assim: Senti no coração, seu texto me representa muito. Obrigada e quero pedir licença para usar a frase no meu stories. Caso concorde, posso colocar qual foi a sua autoria. E tudo isso porque eu rompi esse medo, tá?
Aqui eu vou mostrar esse livro, né? Foi uns momentos de lançamento e a gente é bem festeira, a gente faz encontro pré para tirar foto, encontro depois. Uma das coautoras foi Maria Elvira, esse aqui foi um encontro lá no Jardim. Ah, e a gente criou uma coisa muito legal. Porque quando você vai em lançamentos de coautoria, você vê as pessoas todas arrumadas pro lançamento do seu livro, mas você não identifica quem é a coautora. Você vai só assim, ah, eu vou no lançamento. Eu chego ali na mesa da Bebel e vou embora. Aí eu esqueço que a Érica também é, que a Fernanda também é. Então nós combinamos um dress code. Nós fizemos uma roupa branca e colocamos uma flor. Então, quando uma convidada da Maria Elvira olhava para mim e via que eu estava com vestida de autora também, ela falava assim, "Não, você também é coautora? Qual que é?" Aí eu abria meu capítulo e falava assim, ah, esse aqui e tal. Ai, que legal. Então, quando ela ia para casa, ela abria o capítulo e lia a minha história. Ela não ia ler de uma desconhecida amiga da Maria Elvira. Ah, é aquela moça que eu encontrei lá no evento. Olha que legal a história dela. E aí gera mais conexões. Então, eu sou muito estrategista nessas coisas. E os depoimentos das coautoras, gente. Ah, que emoção, eu quero receber isso. A emoção de receber meus livros. Gente, eu escrevi meu livro. Isso tem um peso diferente. A outra aqui, ó. Eu tô aqui saboreando a minha história, desbravando entre choros. Eu fiquei muito feliz e encantada com tudo que a gente está vivendo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu amo vocês. Então, é um processo de transformação incrível que nós, como coautoras, também vivemos, tá? Então, ó, depoimentos é que não faltam, tá? Delas colocando e de assim, e de leitoras. Essa aqui foi muito legal, ó. Ela me ligou e falou assim: Silvana, eu me chamo tal, eu sou proprietária do Sinhá Eurosita Bistroteco e no sábado passado alguém esqueceu um livro aqui. Eu tô lendo esse livro, eu apaixonei com ele e tal, não sei o que, eu quero mandar. Filha, Alguém troca que de roupa. escreveu, Fernanda, seu áudio está aberto. Alguém que escreveu, ela mandou pra gente e depois ela virou cliente nossa. E nem fui eu que escrevi lá. E Silvana, qual que é o plano de investimento, tá? O plano de investimento é 2.520. São 12 parcelas de 210 no cartão de crédito sem juros. Silvana, posso fazer em dois cartões? Posso. Posso fazer no cartão da minha amiga? Pode. Pode fazer isso? Pode. Tudo pode, tá? Você vai receber 20 livros, 6 páginas com conteúdo de escrita. E se você quiser comprar mais livro, é R$ 39,90, tá? Para cada nova unidade. E você vai vender a R$ 79,90. Se quiser vender até mais, você pode vender, tá? Não tem importância, não. E você já vai ter retorno, você vai investir e você já vai ter retorno do seu investimento de 63,41%. Como assim, Silvana? Presta atenção. Você. Ué, cadê? Não tá aqui não. Tá. Você investiu 2.520, mas ao vender os 20 livros, você já recebe 1.598 de volta. Entendeu? Então fica, na verdade, um investimento aí super baixo de R$ 920. 920, se você dividir por 12, é o valor de uma pizza. Porque você vai ter 63% de retorno desse investimento. Uma pizza que você economizar, você consegue dar uma impulsionada no seu negócio. E por que contar a história impulsiona o seu negócio, né? Talvez ainda você não entendeu, porque antes de comprar, né, de você, compra o seu produto. Sua história cria conexão, gera confiança e faz com que sua marca seja lembrada e valorizada. Escrever é para todos que verdadeiramente querem transformar a vida das outras pessoas, tá? Então, o que eu deixo para vocês de convites é: vamos juntas transformar a vida e deixar um legado poderoso, inspirar pessoas. Mas tudo que eu trouxe para vocês até agora são flores, mas tem uma coisa que não são flores, são poucas vagas. Hoje, né, a gente tem pouca gente aqui por causa do dezembro, mas a Bebel agora vai mandar o convite para as pessoas que ela já quer, a gente vai mandar essa gravação. E aí a gente tem que ter essa prioridade das pessoas de fechar. Então tem poucas vagas e vocês estão tendo essa oportunidade de beber dessa história na frente de todo mundo. E aí eu coloco que a sua história pode mudar o mundo de alguém. Então escreva seu livro e permita que a sua jornada seja a luz que inspira a vida de outras pessoas. Vamos juntas contar a sua história. Antes de eu passar a palavra para Bebel, eu vou mostrar para vocês aqui um livro, tá? Um dos livros que a gente fez. Então a gente tem não só por tradição capas lindas, maravilhosas, como a gente tem também aqui tá vendo? Umas histórias de capas que encantam as pessoas, tipo assim, nossa, que lindo! E aí tem uma coisa muito legal, deixa eu mostrar aqui, tá? Que eu sou muito detalhista com as coisas e muito estratégica, tá? Vocês, né, já perceberam que estratégia é uma coisa forte em mim. Então, vem o seu capítulo, tá? Aqui, esse aqui,
com a sua foto. Logo em seguida vem sua biografia, seus contatos, inclusive um QR Code, se você quiser disponibilizar para a pessoa escanear e já falar com você. Aqui vem todo o seu capítulo, e as nossas impressões são ótimas, sabe, gente? Vem todo o seu capítulo. Aqui no final vem uma parte estratégica instagramável, que vem uma frase sua com seu nome e seu Instagram aqui por baixo. Sabe aquela pronta para a pessoa terminar de ler e dar um clique e falar assim, adorei sua história? Aquela instagramável, para já começar a te trazer esses retornos de visibilidade. E aqui, ó, tá vendo? Tem uma parte aqui para leitora colocar quais foram os insights que ela teve com aquele seu livro. Então, ela participa da obra. Ela terminou de ler, ela já vai anotando aqui quais foram os insights. E lá no final, tem uma coisa também muito legal. Eu coloco assim uma chamada. E agora? Como é que é a sua vida depois de ler a história de todas essas mulheres? Sua vida não é mais a mesma. Você não é mais a mesma mulher que chegou aqui no início dessa leitura. E está na hora de você contar a sua própria história. E aí eu faço um convite para ela poder contar a própria história. E eu deixo aqui no final o mesmo número de páginas que eu deixei para vocês escrever a história com pautas para ela vir aqui e começar a contar a história dela. Ou seja, vira uma obra interativa, uma coisa gostosa que eu quero. Não é um livro que eu vou emprestar para ninguém, é um livro meu, tá? E uma coisa também que eu coloquei, eu sempre coloco, porque às vezes quando você pega livro, você vai ver aqui na frente só o nome da coordenadora. Eu não faço isso nas minhas obras, eu incluo todo mundo. Então, aqui Bebel, coordenadora, aqui nesse caso eu fui coordenadora desse livro, eu estava aqui na primeira. Mas aqui, ó, foto de todo mundo, ó. Tá vendo? Todo mundo aparece, todo mundo coloca e fica muito legal. E eu vou parar a gravação para dar espaço para vocês. Aliás, fala você primeiro, Bebel, e aí depois eu É. paro a gravação. 2026, Padecendo vai fazer 15 anos. A gente começou em 2011 lá no Facebook. Então, quando eu tô com vários projetos para 2026, né? A gente vai fazer festa para comemorar, a gente vai, enfim. E aí, Silvana me chamou, me falou do livro, assim, a gente já estava conversando, né, sobre o workshop e tudo, porque eu tô com esse projeto para vocês irem tanto fazer workshop para ensinar as coisas, quanto para a gente também fazer pequenas rodas de conversa sobre o assunto que é o assunto de cada uma de vocês, que é o trabalho de vocês. Então, a Luciana, que estava no workshop passado, que deu o workshop anterior, ela vai fazer depois uma aula sobre prevenção ao abuso sexual infantil, que é uma coisa que ela trabalha e que ela pretende fazer para escolas, porque os professores não têm conhecimento e estão precisando disso. Então, a gente vai abrir essa aula e a gente vai abrir aulas com as participantes desse grupo e fazendo para que uma, né, se conecte com a outra. E aí, quando a Silvana falou do livro, eu achei, falei, olha, é mais uma forma, né, que tem tudo a ver com o que a gente está buscando, de conexão entre as pessoas, porque a gente quer fazer entre esse grupo que está mais aqui. É claro que eu já estou em contato com algumas padecentes que têm uma história forte ali no grupo, que ficaram muito conhecidas por diversas questões, né, para que elas estejam presentes no livro também. Mas eu achei muito legal a ideia, mas é isso. Eu não queria fazer um livro, né? Eu já escrevi o Sem Paraíso, Sem Maçã, onde eu conto um pouco, misturo a minha história com a de vocês, mas não tinha sentido para mim, em 2026, com o Padecendo fazendo 15 anos, eu contar minha história sozinha, porque nos últimos 15 anos a minha história se mistura com a de vocês. A minha causa é a maternidade, o bem-estar, né? Tanto que eu virei psicanalista, tu fiz toda a transição, que é justamente porque o Padecendo me transformou. E Padecendo me transformou sozinha, né? Foi vocês, né? Todo mundo que fez parte dessa história, que faz parte dessa história, que me mudou, né? Que me ajudou a me achar, né, de outra forma. Quem eu sou hoje, eu não sou aquela mesma pessoa de 15 anos atrás. Então, foi por isso que eu achei muito legal, assim. E eu adorei esse workshop, Silvana, porque achei muito legal, assim, né? A gente ter essa potência, né? A gente entender essa potência de contar a nossa história e como a gente conta, como que faz diferença e como que todo mundo agora já quer contratar a Érica, porque ela falou, né? Então, eu quero que vocês todas que estavam aqui também façam suas histórias, coloca lá no grupo para a gente poder fazer os posts collab, né, contando também a história de cada uma. E aí, se quiser contar no livro,
já uma história maior, né? Para a gente compartilhar com mais pessoas, vai ser muito legal. E aí vocês façam contato com o Bebel. Sugiro que faça o contato o quanto antes para poder contar a história. Que depois a história de ficar do lado de fora do livro, ela é muito pior de ser contada. Eu vou parar de gravar aqui. Cadê? Stop.